Semana que termina foi marcada por uma decisão liminar que proíbe a prisão do ex-presidente Lula até pelo menos o dia 4 de abril. Uma decisão liminar é uma decisão temporária, não definitiva. Essa decisão deu um respiro para o petista que temia ser preso já a partir da segunda-feira que vem. Aqui no Nexo, Paulo Flores explicou o que aconteceu nesse julgamento, que na verdade ainda nem terminou. Todo esse vai e vem está expondo as fraquezas e até as incoerências do Supremo. Nós conversamos com dois estudiosos do direito para saber como tudo isso afeta a mais alta corte do país. Num bate-boca na corte na sessão de quarta-feira, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que seu colega do tribunal, o ministro Gilmar Mendes, tem pitadas de psicopatia. Enquanto os ministros brigam em público, o país permanece em suspense. Lilian Venturini mostrou como a indefinição da justiça afeta a disputa presidencial. Lula, afinal, lidera as pesquisas, mas ele nem sabe se poderá ou não concorrer em outubro. O petista passou a semana em caravana pelo sul do Brasil, onde foi confrontado por protestos locais. Nós mostramos as caravanas que marcaram a história de Lula e do PT no passado e falamos também do contexto da caravana atual. No Rio, os militares que comandam a intervenção anunciaram o fim de uma etapa das ações na Vila Kennedy. Não ficou claro qual foi exatamente o resultado alcançado ali. Por isso, nós conversamos com dois especialistas de visões diferentes, com a intenção de entender qual o sentido dessa decisão operacional. Ainda no Rio, o assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes, motorista dela, completou uma semana na quarta-feira. Lilian mostrou o que se sabe até agora sobre esse crime e sobre suas motivações. Muita gente compara a intervenção no Rio com o combate aos cartéis de drogas no México, e em ambos os casos o Exército cumpre o papel de polícia. Nós conversamos com um especialista mexicano sobre quais os resultados colhidos por lá depois de 12 anos dessa experiência. No norte do Brasil, em Roraima, 300 brasileiros atracaram um abrigo de imigrantes venezuelanos. O Ministério Público falou em xenofobia. E nós recuperamos a história de 3 ataques parecidos no intervalo de um mês. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela renúncia do presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, que foi acusado de envolvimento em corrupção num caso com a brasileira Odebrecht. Nós mostramos o contexto em que se deu a queda dele e quais as consequências políticas no Peru. A semana foi marcada também pela revelação de que uma empresa de marketing político chamada Cambridge Analytica utilizou de forma indevida os dados de 50 milhões de usuários do Facebook. O Murilo Roncolato explicou de que maneira essa empresa usou os dados para influenciar o debate político na eleição americana e em outros contextos. Ele mostrou também como o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, respondeu a esse escândalo apenas 4 dias depois. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal.